Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. O devocional de hoje se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 30 e o versículo 6, que vai dizer assim: Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Amém? Aqui é o salmista Davi, né? Esse salmo é um salmo de louvor pelo livramento de Deus. Ele está louvando a Deus pelos grandes livramentos que Deus dava a ele, né? Que Deus sempre o livrava dos males que o acometiam, das aflições que o acometiam. Davi passava por muitas lutas, muitas batalhas, muitas aflições, mas ele sempre vencia, pois Deus estava sempre com ele. A confiança de Davi estava em Deus. Nós devemos seguir esse exemplo e colocar nossa confiança em Deus. E quando as aflições da vida vierem sobre nós pelas misericórdias de Deus, que Deus permite que as aflições venham sobre nós, para que a gente não venha se achar, nem se ensoberbecer, se achar pessoas melhores do que os outros, por sermos filhos de Deus, por sermos pessoas de Deus. As lutas vêm para todos. Então Deus, pela sua misericórdia, Ele permite as aflições. Ele me permitia as aflições para Davi, que era um homem segundo o seu coração. E Davi foi um homem muito perseguido. Ele vivia cercado pelos seus inimigos o tempo inteiro, querendo acabar com a sua vida, mas Deus estava com ele. Deus permitia isso na vida de Davi para que ele lembrasse de que Deus que era com ele, que era Deus quem o sustentava. Na nossa vida não é diferente. Deus permite as provações, Deus permite as lutas para que a gente venha lembrar das misericórdias dele, e ele tem misericórdia para conosco, porque ele nos sustenta, ele é o nosso louvor, ele é o nosso auxílio. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus, pela sua misericórdia, ele nos permite vencer, ele vence através de nós. Então nós vamos passar sempre por lutas, por aflições, pois Deus permite para que a gente venha se fortalecer nele, para que a gente venha enxergar que ele está no controle de cada situação. Não somos nós, é ele, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Aqui Davi fala: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Quando a gente está na bonança, quando a gente está vivendo momentos felizes, momentos bons, em que tudo está dando certo, a gente tende a tirar o nosso foco em Deus e colocar a confiança nas coisas e a colocar a confiança em nós mesmos. Mas é tudo graça de Deus, tudo é misericórdia de Deus. Se nós estamos vivendo momentos de alegrias e de felicidade, só vitórias, né? Só de vitórias e bonanças, tudo foi pela misericórdia e graça de Deus. Foi Ele que nos permitiu passar por essas situações, foi Ele que nos permitiu a vitória, é Ele que nos permite viver coisas boas, agradáveis, e é Ele que permite também a gente passar pelas provações, pelas lutas que nós passamos todos os dias, né? As lutas se levantam contra nós todos os dias, e a nossa esperança, a nossa confiança deve estar somente em Deus. Davi não estava isento de passar por lutas, né? Como eu já falei, ele era um homem segundo o coração de Deus. Se a gente parasse para pensar, era para a gente dizer: nossa, se ele era um homem segundo o coração de Deus, era para ele ser perfeito, não era para ele passar por nenhuma aflição, por nenhuma luta, mas ele era um ser humano igual a nós. Ele tinha vontades, ele tinha desejos, e muitas vezes ele errava, muitas vezes ele cometia erros, ele pecava contra Deus, ele cometeu um pecado terrível contra o Senhor, mas ele se arrependia, ele reconhecia. O diferencial de Davi é que ele tinha um coração temente, quebrantado diante do Senhor. Quando ele reconhecia que falhou, que pecou, ele ia diante de Deus e clamava a Deus por misericórdia e pedia a Deus perdão dos seus erros. E é isso que agrada a Deus. É quando a gente reconhece que a gente pecou, que a gente falhou, e chega diante dele e pede perdão.
dos pecados, dos erros, das falhas que a gente comete. Deus não quer que nós tenhamos um coração orgulhoso, da gente se achar melhor do que os outros, da gente sempre encobrir o nosso erro e achar que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai pecar, que a gente não comete pecados e erros. Isso é uma mentira. Nós pecamos e falhamos todos os dias, pois nós estamos no corpo carnal, né? Um corpo corrupto, né? Que sempre vai tender para o lado errado. O nosso corpo, a nossa mente sempre vai se voltar para o que é errado, porque nós vivemos num mundo que está debaixo do pecado, né? Debaixo da lei do pecado. Mas nós que estamos em Cristo, nós devemos sempre buscar em Deus a falhar menos e menos a cada dia, né? A pecar menos e menos. É isso que o nosso Deus faz conosco. Quanto mais a gente busca a presença dele, menos coisas erradas nós vamos fazendo, menos erros nós vamos fazendo, e colocar também a confiança nele, porque nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos vencer, né? Vencer as tentações que vêm sobre as nossas vidas, vencer as batalhas, vencer as aflições. É através de Cristo, é através da força que Ele nos dá, que nós conseguimos vencer as aflições, as batalhas, como Davi sempre vencia, né? Os inimigos se levantavam o tempo inteiro contra Davi, querendo matar, querendo acabar com sua vida, mas Deus não permitiu. Ninguém tocou em Davi, né? Davi morreu numa boa velhice, morreu farto de dias, né? Mas ele passou por muitas lutas, ele cometeu muitos erros. Através dos seus erros, ele também teve que colher as consequências, que não foram nada boas, foram consequências terríveis, né? Na vida dele. Tudo isso porque ele errou, porque ele pecou, e nós também cometemos erros e vamos colher e colhemos as consequências dos nossos erros, né? Seria tão bom se a gente pudesse não errar mais, não pecar mais, mas não tem como. Nós só viveremos assim na eternidade, porque lá na eternidade não vai haver mais pecado, não vai haver mais erro. Nós não vamos mais habitar nesse corpo corruptível, nós seremos transformados de glória em glória, né? Diante do nosso Deus, nós teremos um corpo sem corrupção, sem maldade, sem tristeza, sem pecado, porque o mal do mundo é o pecado. O mal do mundo é desobedecer a Deus. O pecado é quando a gente desobedece a Deus. Quando a gente está desobedecendo a Deus, nós estamos pecando contra Ele. Pecamos primeiramente contra Deus, depois contra nós, depois contra as outras pessoas, porque o nosso pecado atinge as outras pessoas. Não tem como. O pecado que Davi cometeu atingiu não só a ele, mas a sua geração, os seus filhos, né? Foram cometidos por causa do pecado, do erro que Davi cometeu, e também conosco acontece da mesma forma. Por isso que nós devemos pensar muito bem antes de cometer algum erro, alguma falha, algum pecado grave, né? Porque não é só a nós que o pecado vai atingir as outras pessoas também, e principalmente a Deus, né? A gente se entristece quando a gente sabe que entristeceu a Deus, quando a gente tem um coração firmado nele, quando a nossa vida é de Cristo, a gente se entristece quando a gente peca, porque a gente pensa logo que entristeceu a Deus, e é isso que acaba acontecendo. Por isso que a gente deve ter um coração contrito, quando a gente se pecar, se arrepender, pedir perdão e fazer de tudo para não cometer mais aquele erro, aquele pecado, e a gente não se achar tão grande, tão superior, que nunca vai pecar, como Davi falou aqui na palavra, né? Jamais vacilarei, né? Não existe isso, nós vamos sempre vacilar. A gente tende muito ter esse pensamento, às vezes quando a gente está tão firme com Deus, a gente achar que a gente nunca mais vai errar e nunca vai mais pecar, mas isso é um erro grave, né? A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuidado que está de pé, cuidado que não caia. A gente tem que estar vigilantes e atentos o tempo inteiro, porque o diabo anda ao nosso derredor, ele está sempre vigiando os nossos passos, ele está sempre vigiando os nossos caminhos, para ver e encontrar uma brecha para nos atingir, para nos tentar, para nos fazer cair, né? Mas a nossa confiança deve estar em Deus, e nós devemos estar firmes e fortes na presença do nosso Cristo amado, para que a gente venha poder vencer todas as batalhas, e se cair,
levanta, pede perdão a Deus e continua a caminhada como sempre Davi fazia. E Deus lhe permitiu ter uma vida longa e abundante, farta de dias. Amém? Que a graça do Senhor alcançou a vida do seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Te agradeço por cada pessoa que está aqui, que ouviu essa mensagem, que está ouvindo essa oração. Não é à toa que cada pessoa passou aqui, Pai amado. Foi o Senhor que as trouxe e precisavam ouvir essa mensagem, precisavam ouvir essa oração. Que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa, Espírito Santo, consolando o coração delas, levando a paz, a alegria e o amor, a saúde e a cura, pois o Senhor é o nosso amigo fiel, o nosso consolador amado, Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer parte da nossa vida e que a gente venha ser guiado por Ti. Que a nossa vida seja para louvor e para a glória do Eterno, do nosso Deus, do nosso Pai. Que o Senhor atenda as nossas súplicas, ó Pai, os nossos clamores, que a gente clama a Ti dia e noite. Que o Senhor venha arrancar, repreender qualquer enfermidade que estiver nos assolando, porque o Senhor é a cura. E a Tua palavra fala que pelas pisaduras nós já fomos sarados, Pai amado. Então que a cura venha ao nosso encontro, que as bênçãos do Senhor venham ao nosso encontro, que o Senhor venha abrir portas de emprego sobre as nossas vidas, que o Senhor venha repreender o devorador, que o Senhor venha repreender a escassez da nossa vida e que a gente venha ter uma vida espiritual com mais e mais intimidade contigo, Pai. Que o Senhor venha fazer parte das nossas vidas, que a Tua presença esteja conosco sempre, todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos. Que a nossa família, que a nossa casa sirva para o Teu louvor, seja para louvor da Tua glória, hoje e sempre, Pai. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que o Senhor seja o nosso pastor amado e querido. E que as ricas bênçãos do Senhor nos alcancem. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.